de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos aqui presentes, quem também está assistindo online, os companheiros encarnados e desencarnados. Nossa companheira falou de Saquarema, onde eu fui nascido e criado, mas hoje eu moro em outra cidade, moro na cidade de Maricá, e a gente tem um trabalho hoje com a Juventude Espírita Mário Barbosa, que é importante a gente falar, né, onde eu tenho a oportunidade de ser facilitador e de, inclusive, ter jovens que eram daqui da casa, que por funcionar no Rio, funciona na sede do CERJ, por se mudarem para o Rio, começarem a estudar na universidade, eles tiveram que se mudar para o Rio, e aí a gente resgata os jovens para dar continuidade no trabalho maravilhoso que é feito nessa casa. A gente tem costume de receber jovens tanto da região dos Lagos, região serrana e outras regiões do nosso estado, quando vão para o foco Niterói e Rio para estudar. Bom, eu sei que hoje é uma noite um pouco fria, chuvosa, muita gente está um pouco desanimada porque o Brasil empatou, né? Mas a gente segue a nossa vida. Como também tem muita gente que não está nem aí para a Copa, não é verdade? Mas a gente vai levando, e o nosso tema de hoje é fruto de um livro psicografado pela nossa companheira Joana e nosso querido Divaldo. É um livro em trabalho conjunto e fala sobre os momentos da nossa consciência, as coisas que a gente passa no decorrer da nossa vida, da nossa existência, as fases. A gente vive completamente em fases na nossa vida. E é muito importante a gente debater isso, principalmente se tratar de maturidade, porque a maturidade nem sempre vem com a idade. A maturidade muitas vezes pode chegar de uma maneira mais tardia. Às vezes, acontecem situações na nossa vida que a gente fica se perguntando por que isso ainda está acontecendo conosco. Por que ainda precisamos passar por esses problemas? Mas a gente percebe que, no fim, adquirimos maturidade. E é importante essa consciência disso, que é o mais difícil de tudo. Porque a partir do momento que você tem consciência dos seus atos, e que através dos seus atos vão ter consequências, você começa a ter mais maturidade para aceitar aquilo que está passando por você. Mas não é aquilo de falar assim, mas eu vou ficar então parado esperando que aquilo passe. Porque Jesus, ele nos faz o convite. Jesus não diz assim para a gente, fica aí que eu vou resolver sua vida. Ele fala, venha até mim. Ele quer o nosso ato. Ele quer a nossa vontade de agir. Porque senão, nós não teríamos mérito. A lei de Jesus é tão perfeita que trabalha com o mérito. Tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, tanto com o nosso Mestre Jesus, quanto com a doutrina, dando continuidade para a gente. E se hoje a gente tem a oportunidade de estudar profundamente a doutrina espírita, somos sim privilegiados. Mas que a gente utilize esse privilégio não para imaginar que somos melhores do que ninguém, mas sim para ter ainda mais responsabilidade. Mas então, se a gente se perguntar, o que é consciência? O que é maturidade? O que é loucura? O que para a gente pode ser imaturo? Bom, Einstein, por exemplo,
falou que a loucura é você repetir os mesmos atos todo dia, buscando um resultado diferente. E quantas coisas a gente faz toda hora buscando um resultado diferente? Quantas coisas que a gente insiste mesmo sabendo que não vai conseguir? E isso fora as pequenas loucuras que a gente tem no nosso dia a dia. Quem nunca aqui saiu de casa e pensou, será que eu deixei o fogão aceso? Será que eu deixei a porta aberta? E a gente fica nessa neura na nossa cabeça. Isso é uma espécie de loucura também. E aí um psicólogo, trabalhando muitos anos, antigamente se chamava de hospício, hoje em dia não é chamado mais assim, e ele falou que, como que ele definiu uma pessoa que era louca? Ele falou, uma pessoa que era louca, antigamente, a gente via que aquela pessoa que achava que estava sendo filmado o tempo inteiro, ficava preocupado de que estava sendo filmado, que tinha câmera, e hoje nós estamos sendo filmados o dia inteiro. O tempo inteiro, e muitas vezes a gente não está percebendo, mas tem alguém olhando para a gente. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente acha que está lá tranquilo, que ninguém está percebendo a gente, mas pode ter alguém pela frestinha da janela olhando aquilo que a gente está fazendo, lavando uma roupa, fazendo alguma coisa dentro de casa. Mas se a gente parar para pensar nisso, a gente fica mais louco ainda, né? E ele disse também o seguinte, que definia também aquelas pessoas que andavam penduradas assim no telefone, no ouvido o tempo inteiro. Isso também era considerado uma loucura. E quem de nós não fica pendurado o dia inteiro no telefone? O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, a gente fica olhando, aquilo não tem nada, a gente fica olhando a mesma coisa, mas vai que sai alguma coisa nova, eu quero ser o primeiro a saber. Eu quero ser a primeira pessoa a dar uma curtida naquela foto. Eu quero entrar na página da pessoa, curtir todas as páginas para ela ver, eu estou aqui, eu gosto de você. E a gente trabalha com isso. Então o que era loucura foi mudando. Hoje em dia a gente não acha tão louco assim. Se a gente começar a olhar para a geração de hoje, antigamente eu lembro quando eu era criança, as crianças demoravam 3 dias para abrir o olho depois que nasceu. Hoje as crianças já nascem com os olhos abertos. Já nascem quase andando. As crianças começavam a falar depois de 2, 3 anos. Hoje em dia, com meses, já está falando. Então, o mundo não está estacionado. As gerações estão cada vez mais progredindo. E a expectativa de vida está cada vez maior. Então, a gente está amadurecendo fisiologicamente mais cedo e durando mais tempo. Isso é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar isso, mas a gente deixa para depois. A gente fala assim, eu posso fazer isso depois, não está na hora de fazer isso agora. E a gente ainda critica às vezes. Eu essa semana, na sexta-feira, eu apresentei o trabalho de conclusão de curso na universidade. E aí eu estava tão nervoso que eu falei assim, eu vou imaginar que eu estou dando palestra. Que eu já faço isso há um tempinho, vou imaginar então que eu estou dando palestra. Mas depois a neura era tão grande que eu falei assim, não, se eu imaginar que eu estou dando palestra, eu vou imaginar que tem um monte de espírito desencarnado me vendo. E eu não quero ninguém na minha apresentação. Então a gente vai criando, tudo na nossa cabeça. E a partir do momento que a gente tem a oportunidade de botar em prática, às vezes a gente começa a bambear um pouco. Mas a gente sempre acha uma pessoa imatura. A ovelha negra da família. Aquela pessoa que não amadurece, que não aprende. A gente sempre tem alguém que fala assim, aquele primo, que fala assim, essa pessoa não aprende. Já passou por tanta coisa, está cometendo o mesmo erro. Um parente que a gente fala assim, essa pessoa é uma pessoa muito imatura. Mas a gente não está preocupado se aquela pessoa está feliz com isso ou não. A gente está preocupado com o que a gente acha certo. Eu não acho certo essa pessoa viver dessa maneira.
Mas essa pessoa está sendo feliz da maneira que ela está vivendo ou não? Será que o Jailton está feliz em tocar música aqui para a gente no começo? Com certeza. Mas será que se chegar uma pessoa aqui pela primeira vez na casa espírita e falar assim, eu sou músico, então você vai tocar ali na frente? Às vezes a pessoa não está afim, ela quer ficar aqui só sentada escutando. E por que a gente vai julgar se aquilo é maduro, se aquilo é imaturo, se aquele é o momento da pessoa ou não é o momento da pessoa? Então, tem até um exemplo, eu gosto muito do Leandro Carnal, e ele fala um exemplo que é muito interessante, de um porteiro que ele conheceu, que trabalhava a vida inteira como porteiro, mas nunca tinha nada. Morava de aluguel, não tinha um carro, não tinha nada. Mas ele, ficava todo mundo, aquelas pessoas que a gente fica assim, aonde essa pessoa está guardando esse dinheiro? Que a gente é curioso. Aonde essa pessoa está guardando esse dinheiro? E ele guardando o dinheiro e ficando quieto. Quando o time dele se classificou para a final de um campeonato mundial no Japão, ele pegou todo o dinheiro que estava guardado e investiu na viagem para o Japão. Foi lá, viu o time, voltou, não sabe nem onde é que fica o Japão, mas ele foi. Comprou, vou para o Japão. Sei que é do outro lado do mundo, se cavar aqui, chega lá, eu vou. Vou para o Japão, vou ficar lá, não falo nada, não conheço nada, eu vou direto para o estádio de futebol e voltar. E muita gente falou assim, nossa, que imaturo. Em vez de comprar um carro, em vez de comprar uma casa, ele gastar milhares de reais vendo um jogo de futebol. E essa pessoa humilde e simples falou para ele o seguinte, essa foi a maior realização da minha vida. Eu vou contar para os meus filhos, eu vou contar para os meus netos, e vou contar para os meus bisnetos, e para todas as gerações, que eu estava lá na final daquele campeonato. E aquilo para aquela pessoa foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Então nós não temos que avaliar se aquilo é bom ou não para os outros. A gente já tem um trabalho muito grande de avaliar o que é bom ou não para nós. E mesmo assim a gente ainda não consegue avaliar perfeitamente. Então, mas eu acho isso um absurdo. Não acho que seja certo. Eu não faria, então. Não faça. Deixa ele fazer. Que para você pode parecer uma coisa, para ele é completamente diferente. Por exemplo, a gente está falando de maturidade, é importante a gente tocar nesse tópico, da maturidade sexual. Que todo mundo, quando fala em sexo, já faz assim a cabeça. O que vem por aí? Porque é um assunto que a gente coloca como um tabu tão grande na nossa vida. Não, os pais não podem conversar com o filho sobre isso. Não, aqui em casa a gente não toca sobre esse assunto. É o não tocar sobre esse assunto que a gente vê o perigo. É o usar com imaturidade. Não importa a maneira que a pessoa, com quem que a pessoa está se deitando, ou tendo relações sexuais. O importante é se aquilo é saudável ou não. Se a pessoa está tomando os devidos cuidados. Se a pessoa está respeitando, porque é uma troca de energia. E isso a gente sabe. E uma troca de energia importante, que é a energia da criação. Então nós temos que ter cuidado. Não importa se é A ou B. O importante é não ser com A e B. O importante é você se resguardar. Isso é ter maturidade. É a qualidade daquela relação, não é a quantidade. Não é a intensidade, é a qualidade daquilo, é o respeito, porque é um ato sublime. A gente que tem esse problema na nossa cabeça, que a gente deixa isso proibido, como muitas coisas. Mas é um ato tão nobre como qualquer outro. Bom, e a gente aprende na escola o quê? Que a gente tem que nascer, crescer, se desenvolver, procriar e morrer. Quem não ensina isso para as criancinhas? Já começa assim. Quais são as fases da vida? Eu lembro disso claramente. Nascer, crescer, se desenvolver e morrer.
E por que eu tenho que seguir isso assim? Por que eu não posso dar uma modificada? Por que eu posso não escolher procriar? Ah, não, mas você tem que procriar. É igual a pessoa fala assim, nossa, você está namorando esse tempo todo, você tem que casar. Por que a pessoa tem que casar? E depois que a pessoa casa, já está na hora de arrumar um filho. E a gente está querendo ditar as regras ali daquele casal. E a família fica naquela pressão, não, tem que ter um filho. E aí depois a pessoa casa, tem filho, não sei o quê, aí passa a vida inteira, perde a oportunidade de outras coisas, como viajar, fazer qualquer coisa. E aí, não que isso seja um problema. Existem pessoas que têm sonho disso, isso é maravilhoso, mas existem pessoas também que a gente sabe que não nasceram para isso nessa encarnação. Mas aquilo é tão forçado para ela, você tem que ter um filho, e aí a gente vê o que acontece na nossa sociedade. Pessoas que por obrigação têm filho e não cuidam. E não têm essa maturidade de criar. Porque ter é muito fácil. O problema é você saber levar. E a percepção de si mesmo, isso é muito importante. Até o Marcelo fez um estudo há pouco tempo sobre obsessão. E a gente tem essa mania, conforme ele falou com a gente tem realmente essa mania de tudo botar na culpa do outro. E isso é uma falta de maturidade muito grande. Porque a gente troca de religião, mas a gente continua trabalhando na mesma coisa. Ah, mas a pessoa fez isso. Ah, mas isso não sou eu. Isso é aquela influência negativa que eu sofro, aí eu me transformo. Como assim não é você? E quem sintoniza com essa influência? Pode ser que seja, mas quem está sintonizando com ela? A gente tem as rédeas da nossa vida ou não tem? É a nossa sintonia. Temos que permanecer vigilantes o tempo inteiro. É lógico que existem exceções. Pessoas que têm a mediunidade mais aflorada, pessoas que têm um contato muito maior. Mas eu estou falando no básico. No básico, a gente se deixa levar. E aí a gente muda, sai da igreja falando que é um ser lá que faz a gente viver assim, e a gente troca a doutrina espírita para dizer que a gente está sofrendo obsessão. E a gente está tirando a nossa responsabilidade. Aonde que a gente vai entrar nesse jogo? Em nenhum momento? Tudo é o outro? Ah, eu briguei com ela, mas ela é que tem que pedir desculpa a mim, porque a culpa é dela, não é minha. O erro foi dela, não foi meu. Quem disse? Quem te garante que a sua verdade é a verdade certa? Quem te garante que existe uma verdade certa? A única verdade que a gente sabe que é certa é através da lei de Deus. Até na lei dos homens existem muitas coisas que a gente vê completamente equivocadas. Eu como estudioso da área, estudioso não, eu como estudante da área, estudioso é outro patamar. Como estudante da área, a gente tem plena consciência disso. E que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando Hobbes chega e diz que o homem é o lobo do próprio homem, é isso que ele quer dizer. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco. Às vezes por uma mentalização, às vezes por uma falta de vigilância, às vezes por desejar algo a alguém e a gente tem aquilo como retorno na nossa vida. Por isso que é importante o vigiar e orar sempre. E tem uma sketch no Facebook, que eu não sei, eu acho que é autor desconhecido, que fala do alimentar o lobo. E eles usam uma metáfora que a gente tem dentro de nós, o lobo bom e o lobo mau. E eles ficam no embate o tempo inteiro. E quem vence essa luta? Aquele que a gente alimenta. Como nós estamos alimentando o nosso lobo? Qual lobo que nós estamos alimentando na nossa vida? Então, o autoconhecimento ele é extremamente importante para nós. Agora, é uma coisa que eu estou falando aqui, é uma coisa fácil? Claro que não. Se fosse fácil, estaria todo mundo
vivendo numa tranquilidade muito boa. Ah, eu tenho aquele impulso de fazer algo que eu sei que é certo, mas eu tenho autocontrole, eu não vou fazer, seria muito tranquilo. Porque quando a gente está aqui, no dia a dia, na nossa encarnação, as dificuldades aparecem na nossa frente. A gente vê os impasses, a gente vê os embates de frente. E a gente não gosta de ser contrariado muitas das vezes. Porque a gente tem na nossa consciência, e isso é falta de autoconhecimento, que a gente está certo o tempo inteiro. E então, se eu começo a observar, e isso dói. Eu fui numa experiência com uma terapeuta, que ela falava sobre problemas de relações, não necessariamente de casal, problemas de relações. Aí uma mulher levantou a mão e falou assim, olha só, eu tenho um problema muito grande em aceitar minha nora. Isso é típico de mãe de homem que só tem um filho só, né? Eu tenho um problema muito grande de aceitar minha nora. O que eu tenho que fazer? E aí a terapeuta olhou para ela, repete a seguinte frase comigo. O que eu tenho que fazer para melhorar minha relação com a minha nora? E aí isso ela parou. Porque a gente fala, como assim eu tenho que fazer? E ela repete 3 vezes, o que eu tenho que fazer para melhorar minha relação com a minha nora? E ela repetiu. Ela falou assim, o que você está sentindo? Ela falou assim, eu estou sentindo um negócio esquisito aqui. É o orgulho. É a vaidade. Isso dói, machuca dentro de nós. Porque a gente não quer admitir que nós estamos errados. E que nós temos que agir para conseguir reverter esse problema. Nós vamos esperar do outro. E aí depois que ela falou assim, então você volta para casa e fica repetindo isso. E quando você achar uma solução, você tenta botar em prática. E não desanima se der errado. Que pode acontecer. E se pergunte de novo, o que eu posso fazer para melhorar? E tenta de novo. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Quantos de nós já não tivemos problemas, desafetos? E às vezes, por vergonha, por medo de admitir que nós estávamos errados, a gente perde a oportunidade. Aconteceu comigo uma vez. E eu ficava com aquilo, não vou pedir desculpa para aquela pessoa, não. Tenho uma vergonha, não sei como chegar. E aí um dia eu falei assim, vou mandar mensagem para essa pessoa. Se ela me ignorar, vamos ver o que acontece. E essa pessoa falou assim, eu estava com tanta vontade de falar com você também, mas eu também estava com vergonha. E olha o que a gente deixa passar. Um quer restabelecer aquilo com o outro, mas todo mundo fica com medo de chegar, de como falar. E o tempo vai passando. Nós vamos deixar para a próxima? Para a próxima o quê? Próxima semana? Próximo mês? Próximo ano? Próxima vida? Próximas vidas? Vamos ficar enrolando quem? Os companheiros espiritual? Jesus? Deus? Nós estamos nos enrolando. Nós estamos nos atrapalhando e isso é ter maturidade. De conhecer isso e botar em prática. Reconhece o verdadeiro espírita por quê? Esforço que faz para domar, então não vai ser fácil. Mas a gente tem que ter a maturidade para saber que é necessário. E principalmente a consciência disso. E se você perguntar para um budista, aonde está Deus? Ele vai apontar da seguinte maneira, aqui. O budista, ele não aponta que Deus está lá, ele aponta que Deus está aqui. Vós sois deuses. Todos nós somos filhos de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Então, a partir do momento que a gente, no nosso dia a dia, se a gente vê alguém fazendo alguma coisa triste para o nosso filho, para o nosso amigo, para o nosso irmão, a gente vai trazer aquela dor para a gente. Agora, por que a gente não imagina que todos somos filhos de Deus? E todos nós estamos sujeitos a erro.
E a partir do momento que eu faço alguma coisa para ele, eu estou atingindo algo maior. Eu estou tendo responsabilidades maiores. É isso que nós temos que pensar. Então, temos que tomar cuidado com engano à nossa consciência, que a gente tenta enganar. É aquela famosa mentira que até a gente acredita no final, de tantas vezes que a gente contou aquela mentira. E a gente está enganando quem? Que as pessoas sacam que é mentira. E já olha para você e fala assim, lá vem ele contando aquela mesma história de novo. Mas você conta. Aquilo ali é uma vitória para você saber que aquelas pessoas acreditaram que você teve aquele momento triunfante. E o pior, que às vezes as pessoas ainda mentem para coisas ruins. Olha, eu saí para tal lugar, uma pessoa falou a palavra assim para ela, eu xinguei ela. E fala com orgulho. Olha que é uma mentira, porque aquela pessoa naquela hora se escondeu, chorou, mas ela falou que ela enfrentou. E tem orgulho daquilo. Então, uma mentira ainda pior. Então, nós temos que ter a consciência de quem nós estamos enganando com tudo isso. A droga, por exemplo, é assim. Quanto mais doente a pessoa está, maior a dose. E isso não diga especificamente sobre os produtos ilícitos tóxicos. Qualquer droga. A comida, por exemplo, quanto mais você come, mais você vai querer comer aquilo. É aquela torta de chocolate gostosa na geladeira, e você vai falar assim, eu vou comer só uma fataquinha. Daqui a pouco você está voltando, pega um pedaço desse tamanho para comer. E também no nosso dia a dia, a gente falou do celular, o uso das redes sociais. Que a gente publica uma foto. Essa foto teve 100 curtidas. Vou publicar outra parecida para ganhar essas curtidas também. E aí a pessoa vai ficando aquilo, você vai ver que ela vai publicar foto todo dia. Porque aquela droga está fazendo bem a ela, vai fazer o quê? Mais, eu quero mais. E isso é o nosso dia a dia inteiro. Se eu faço uma coisa e aquilo me dá satisfação, eu vou querer fazer mais. E cada vez em quantidades maiores. É por isso que a gente falou do engano à consciência. É igual aniversário de criança. Vocês já viram como que é assim aniversário de criança? Principalmente criança pequena. O que a gente faz? A gente faz um monte de comida e a criança nem entende daquilo. A gente chama um monte de pessoa que às vezes sai falando mal daquelas comidas que a gente fez com amor. E, pior, a gente bota roupa desconfortável na criança. A criança fica querendo arrancar aquilo. Não, mas você tem que ficar com essa roupa, que eu comprei essa roupa para você ficar no aniversário. Então, a criança que era para curtir o aniversário está o quê? Está incomodada com a roupa, está chorosa, não quer cantar parabéns, não quer aquele monte de gente olhando para a cara dela. Mas aquilo é o engano para a consciência de quem? Nossa, eu estou fazendo pelo meu filho um aniversário que eu nunca tive. Eu estou fazendo para o meu filho uma coisa que ele vai gostar no futuro. Mas ele não vai nem lembrar daquilo no futuro. Às vezes, quando fica grande, a criança realmente gosta daquilo. Fala assim, não, eu gosto de fazer festa de aniversário. Mas quando é pequeno, você está só incomodando aquela criança. Por vezes, porque principalmente acontece, eu não estou fazendo uma crítica, quando é casal separado. Que aí um faz festa na casa de um, outro faz festa na casa... Não, minha festa tem que ser melhor do que a festa da casa do outro. Aqui a festa de mamãe é melhor do que a festa na casa do papai. Aqui teve pula-pula, lá não teve nada, só as crianças para você brincar. E você nesse embate, você está enganando a sua consciência e achando, não, eu sou excelente mãe. Fica na internet o dia inteiro, a criança chama, sai daqui, fala comigo não, para de gritar. Mas chega no dia do aniversário, meu bebê, vem cá, fica comigo, hoje é seu dia. Nós estamos nos enganando, e é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é só um exemplo material para a gente refletir sobre o assunto.
É igual há pouco tempo também eu vi um meme na internet do seguinte, tinha uma menina numa balada e ela estava sentada assim, com o braço assim, com uma cara amarrada danada, e está no celular. Aí de repente ela levantou, foi para a pista de dança, fez assim. Sentou, postou a foto, braço cruzado e cara amarrada. Ai, que dia maravilhoso que eu estou tendo, olha aqui que festa maravilhosa. A pessoa está detestando aquilo, mas fala, não, eu estou em tal lugar. Então eu sou mais feliz do que você, porque eu estou aqui e você não está. Eu estou em Paris, pode estar chorando horrores, mas está em Paris. E aí bota Paris, e você não sabe o que essa pessoa está passando realmente naquele momento, mas você fica assim, nossa, que maravilha. Mas é isso que a gente engana a nossa consciência. As pessoas têm que ver que hoje eu estava vendo o jogo do Brasil, de verde, amarelo, azul e branco, lindo. Mas o Brasil empatou e eu boto, confio na seleção. E aí você bota rumo ao Hexa, pá, postou. Aí você vira para a pessoa e fala assim, nossa, essa seleção vai ser eliminada no próximo jogo. Não acredito nisso, mas na internet você está lá, rumo ao Hexa. Campeões na Rússia. É assim que nós somos. É isso que nós temos que vigiar no nosso dia a dia. E aí não há dúvida para nós que nós estamos aprendendo o tempo inteiro. A nossa vida é um grande aprendizado. Agora, será que nós estamos aproveitando esses aprendizados? Será que nós estamos usufruindo bem de tudo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia? Isso não é coisa de a gente parar para pensar agora, não. Isso é coisa de a gente deitar a cabeça no travesseiro e avaliar. Botar na balança. Quando no Livro dos Espíritos pergunta o seguinte, é possível ser feliz no nosso planeta? A felicidade plena, não. Mas tem uma felicidade possível. E essa felicidade possível é o quê? Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e pensar assim, hoje ninguém tem nada para reclamar de mim. Hoje eu fui uma pessoa boa. Hoje eu não falei ríspido com ninguém. Hoje eu estou controlado. Aquele problema que eu tinha, eu superei. E eu estou em busca de novas superações. Essa é a felicidade possível, que a gente não consegue o tempo inteiro. Porque ainda somos espíritos em provas e expiações. Então não vamos também a gente nos cobrar de falar assim, não, tem que me dar uma chicotada nas costas, porque hoje eu deslizei dessa maneira. A gente está sujeito a erro ainda. Mas o importante é a gente absorver positivamente aquele aprendizado e botar em prática. De uma maneira diferente, de uma maneira mais branda, de uma maneira mais tranquila. Porque se a gente não faz isso, ocasiona problemas maiores, como a ansiedade, que é o maior mal da nossa sociedade hoje em dia, é o mal do século. Como o suicídio, que é uma das maiores causas de mortes hoje em dia. Por quê? Porque aquele momento, quando a pessoa precisava falar, precisava ter a consciência dos seus atos, ela não parou para pensar. Ela não esteve forte antes dessas dificuldades. E o que nós temos a ver com isso? Muita coisa. Porque nós vivemos em sociedade. Nós estamos aqui juntos para evoluir, para crescer. Então é importante que a gente esteja disponível que seja para pessoas que estão passando por problemas. Ou seja, não precisa de disponibilidade financeira. Às vezes, estar disponível é emprestar um ouvido. Uma pessoa que às vezes quer falar, quer apenas uma pessoa para dar atenção para ela. Compartilhar daquele sofrimento. E na correria do nosso dia a dia, a gente deixa passar.
Então é outra coisa que nós temos que ficar muito vigilantes no nosso dia a dia. Então o nosso espírito é o agente da nossa vida. É ele que faz com que a gente se movimente. E é ele que mostra que é possível. Como que a gente tem a prova? Por exemplo, da reencarnação. Uma delas, que são várias, uma delas é você observar num jovem ou numa criança de 9 anos que está fazendo uma graduação. Inteligentíssimo. Uma criança de 14 anos que está fazendo seu doutorado. Como que você vai explicar isso? E adultos que são imaturos, que não conseguem enfrentar as dificuldades, que cedem o tempo inteiro para o vício. É a imaturidade na vida adulta e a maturidade nos jovens. Porque existe alguma coisa ali que faz com que esse ser seja mais maduro do que aquele outro. É o seu subconsciente espiritual. É a carga que ele já traz de suas existências passadas. Então essa é apenas uma das provas. Por isso que a gente observa muito isso, principalmente nos dias de hoje. Porque nascemos simples e ignorantes, e através do merecimento vamos nos modificando. Mas todos nós aqui estamos no mesmo grau de evolução? Todos aqui estamos na grande escala. Mas dentro dessa grande escala existem subescalas. E dentro dessas subescalas existem outras subescalas. É por isso que quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, por exemplo, mas existe, a escala espírita são 10. Isso ali, bem amplo. É muito maior do que isso. Dentro da nossa família, dentro da nossa residência, dentro da casa espírita, a gente começa a observar os outros e a gente vê que algumas pessoas ainda têm limitações para outras coisas e são fantásticas em outras. No campo das emoções, outros são mais fantásticos no campo racional. A gente não sabe as experiências que aquela pessoa teve. Mas o importante é a gente fazer o quê? Olhar para frente. Isso que é importante, não querer olhar para trás. Porque se hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, para que eu quero olhar o ontem? Vamos focar daqui para frente. O presente, como o nome já diz, é um grande prêmio para a gente, é um presente. A gente não tem que ficar vislumbrando bastante o futuro e nem se preocupando demais com o passado. Lógico que temos que ter aquele resgate daquilo que a gente escorregou. Mas aonde? No presente. Nesse momento agora. E aí, nesse capítulo, ela diz para a gente o seguinte, que a gente trabalha com 4 campos grandes mentais que definem a maturidade e a consciência no ser humano. Uma delas é sensorial. Como que funciona a sensorial? A gente vai dar um exemplo material só para a gente refletir. Quem aqui dirige? Quando vai mudar a marcha do carro, como que a gente sabe a hora certa? Barulho? Hoje em dia o carro é mais silencioso. Se for só pelo barulho, a gente não sabe não. Porque aparece lá, alguns carros aparecem, quando que é a hora de mudar, mas nem todos são. A gente sente o momento pela vibração do volante. E como que a gente não consegue usar essa sensibilidade para outras coisas da nossa vida, se a gente consegue usar a sensibilidade para dirigir um carro? Porque aquilo é uma máquina, aquilo é muito fácil. Nós somos, digamos assim, uma máquina muito bem trabalhada e perfeita. Então, para a gente conseguir trabalhar o sensorial, é muito difícil. As sensações, você ter o domínio das sensações, é complicado. Outro campo é o sentimental. Esse então, é mais difícil ainda da gente conseguir controlar. E o outro é o intelectual, é aquilo que a gente carrega.
na nossa bagagem. Não quer dizer que seja intelectual aquele que fez pós-doutorado e não cumprimenta o porteiro. Ou aquele que nunca teve estudo, mas que está sempre ajudando o próximo. Quem é mais intelectual espiritualmente? Cabe a nossa reflexão. E o outro é intuitivo. Nós trabalhamos com a intuição o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aquelas sensações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, tudo isso é a maturidade e a consciência. Fácil, né? Claro que não. Que a partir do momento que a gente conseguir controlar as sensações, os sentimentos, o intelecto e o intuitivo, a gente já vai estar preparado para assumir um planeta. Então é algo muito difícil. Principalmente se a gente trabalhar com a plena consciência, que é a nossa destinação. Nós estamos trabalhando, evoluindo para alcançar a plena consciência. Com a harmonia e o amadurecimento necessário. E aí também, nesse capítulo, Joana diz para a gente que nós não somos como pedras no rio. Que as pedras no rio, as pequenas pedras são o quê? Elas ficam lá um tempo parada, aí o leito leva ela vai, aí ela para. Aí depois ela vai um tempinho, aí ela para. Pensando assim, a gente pode até pensar, mas nós somos um pouco parecidos com a pedra. Que a gente caminha e para. Caminha e para. Mas qual é a diferença? A pedra é levada pelo leito do rio. Nós somos responsáveis pelo caminho. Nós escolhemos o caminho que a gente quer seguir. Por mais que a gente veja uma pessoa e fale assim, essa pessoa está deixando a vida levar ela, como diz o samba. Mas não está. Até para isso ela teve que fazer uma escolha. Eu, para fazer uma escolha, se vou vir aqui fazer o estudo, ou se vou ficar em casa no pós-jogo do Brasil, eu estou fazendo uma escolha. Então, se eu imaginar, eu vou agir, então, não, vou deixar. Eu estou fazendo uma escolha. Essa é a nossa diferença da pedra. E nós temos que ter a consciência de que, quanto mais tempo a gente parar, que a vida é movimento. Quanto mais tempo a gente parar, pior vai ser para nós. Mas mesmo assim, ouso dizer, mesmo que a gente fique parado, uma semente é plantada em nós. Agora nós temos que regar. Para aquela semente poder render os frutos futuramente. Então estou jogando muita responsabilidade, está todo mundo olhando com cara de assustado. Falando assim, nossa, mas você está falando que eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer. Calma, a gente tem muita ajuda. A gente tem a ajuda dos companheiros espirituais. A gente tem a ajuda da doutrina espírita. A gente tem a ajuda das pessoas que vivem conosco na nossa vida. Porque existem pessoas iluminadíssimas que aparecem do nada na nossa vida e a gente utiliza disso de uma maneira muito plena para a nossa evolução. Então não fiquem preocupados. Vai todo mundo sair daqui pensando em agir, mas no nosso tempo, com as nossas ferramentas, mas com a vontade de crescer. Teve uma experiência feita com crianças que foi muito engraçado. Botaram um negócio para as crianças jogarem o dardo, e aí falaram para elas, olha só, nós vamos deixar vocês sozinhas, quem acertar no meio ganha uma caixa de doce. E aí, as crianças faziam o quê? Iam lá no negócio, não jogavam, botavam. E voltavam. E aí depois, eles botaram uma cadeira vazia e falavam assim, olha só, aqui tem uma princesa tal. Inventaram um personagem. Ela vai ficar olhando você aqui. Vamos fazer de novo o teste? As crianças foram lá e botaram? Não. A gente roubaria um banco se a gente achasse que não ia ser descoberto? E aí? Eu tenho a possibilidade de entrar no banco, pegar dinheiro, sair, ninguém vai dar falta desse dinheiro. Será que eu roubaria esse banco? Ou será que não?
Essa é a nossa consciência. Não é para ninguém me responder que não, eu roubaria. Não. É para a gente pensar, será que eu roubaria ou não? Isso que é a maturidade. É saber realmente, se a gente não comete esses atos porque somos evoluídos, ou se a gente não tem oportunidade. Porque às vezes tudo é a falta da oportunidade na nossa vida. E se a gente tem a oportunidade, a gente faz. E as oportunidades, sinto dizer, aparecem. Porque se a gente tem dificuldade naquilo e Deus misericordioso, Ele vai falar assim, Ele tem que superar essa dificuldade. Então eu vou deixar, em algum momento Ele vai ter que se defrontar com essa dificuldade dele, para superar. E é isso que a gente tem que refletir. E aí a maturidade no sentido de tudo. Porque no início a gente temia Deus. Hoje em dia a gente sabe que Deus é amor. E esse amor, até o amor tem que ser um amor maduro. No Livro dos Espíritos diz assim, o amor maduro, ele não tem ciúme, não tem insegurança, não é exigente, nem é egocêntrico. O amor maduro, ele traz liberdade, movimento e renúncia pessoal. Se eu tenho ciúme, eu não amo de verdade, porque eu não confio. Se eu sou inseguro, eu não amo de verdade. Se eu sou exigente, eu te amo, mas eu quero que você faça isso por mim, para você ser amado. Isso não é amor. E principalmente egocêntrico. Eu amo isso porque eu sou sensacional fazendo isso. Isso não é um amor de verdade. Porque ele traz liberdade. Não é obrigação, ninguém ama por obrigação. As pessoas amam porque aquele sentimento brotou na sua vida. Ninguém ama se não se movimenta. E ninguém ama se não tem uma renúncia pessoal. Porque quando você ama de verdade, você fala assim, eu sei que eu tenho um problema nisso, mas vamos trabalhar junto para a gente superar isso, mas eu ainda tenho dificuldade. Esse é um amor de verdade. E qual é a receita, então? A receita é Jesus. Porque Jesus esteve aqui conosco e nos passou todos esses ensinamentos. Agora, cabe a nós ter o quê? A maturidade de estudar, aprender e pôr em prática. São coisas completamente diferentes. Eu posso estudar o dia inteiro e não aprender nada do que eu li. E principalmente por isso que é importante o estudo de grupo, porque o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns não são livros fáceis de compreensão, não. O importante é aprender, não decorar. E principalmente pôr em prática. Esse é o necessário para nós. E esse ano nós temos eleição, falando em maturidade, falando em consciência, é um momento que a gente tanto reclama, mas esquece que o que está lá é fruto da nossa sociedade. Eu passei ano novo esse ano em Copacabana, loucura, né? Coisa de gente maluca. Vou para Copacabana fazer o quê? Fui. Eu vi tanta coisa lá que eu falei assim, nossa sociedade realmente, o que acontece lá é fruto da nossa sociedade. Uma garrafa de água que você vê a R$8, e tivemos agora há pouco tempo a greve dos caminhoneiros, que você ia no mercado comprar um produto, uma cebola, R$12. E aquela cebola não foi difícil de chegar. Aquela cebola já estava lá. Mas aquela pessoa, ela vai aproveitar aquele momento para ganhar o seu dinheiro. Para tirar mais ainda. E a gente chega o quê? Os políticos, olha o problema deles. Não, o problema é nosso. Por isso que, mais do que nunca, nós temos que ter maturidade e consciência. E para a gente finalizar, que o nosso horário já chegou, né? Chegou. Nós temos que imaginar o seguinte. O que então podemos fazer? E aí existe outra metáfora, que é o do fósforo na escuridão. Um fósforo é necessário para causar uma luz
tão grande na nossa vida. Se a gente parar para pensar, aquele ambiente escuro e uma lâmpada ilumina aquilo tudo, e nós somos capazes, somos luzes, como diz no Livro dos Espíritos, luzes em direção à grande luz. Então que a gente possa ser essa luz. Ter maturidade é o tempo que vai nos dizer se a gente realmente aprendeu aquilo ou não. E ter consciência, saber que estamos sim sujeitos a erro, mas eu preciso mudar, eu preciso crescer. Então que os bons amigos espirituais e os espíritos de luz estejam nos auxiliando o tempo inteiro. É isso que nós temos que pedir, não que resolva nossos problemas, mas que nos auxilie, para que a gente tenha força para superar todos esses objetivos. Só assim nós vamos conseguir evoluir moral e espiritualmente. Que o nosso Mestre esteja conosco, nos trazendo muita maturidade nos estudos e que a gente possa ter cada vez mais consciência da necessidade de evoluir.